Chegamos ao último tópico da nossa lição da Escola Sabatina, o mistério da salvação. Irmão Tiago, por que a salvação pela graça, por meio da fé, se tornou mais fácil de entender após a encarnação e morte de Cristo? Quero abrir uma aspa já em ligação com a próxima pergunta. Se tornou mais fácil, mas não significa que nós a entendemos por completo. Sim. E depois eu vou justificar esse meu parênteses aqui. Então, Luzile, é interessante esse ponto aqui porque se você observar aí desde a era patriarcal, depois os profetas, os reis, em todo momento você viu o sacrifício do quê? De cordeiros. De um cordeirinho para a remissão do pecado. Uhum. Mas esses povos, profetas, patriarcas que viveram nesse período, eles não compreenderam completamente o plano da salvação. Uhum. Para eles, a morte do cordeirinho e ver Jesus na cruz era algo assim muito difícil de ser compreendido. Uhum. Para nós é mais fácil hoje, por quê? Porque nós realmente entendemos que Cristo morreu na cruz e agora, através do seu sacrifício, da sua vida de obediência na terra, é que nós somos justificados. Uhum. Isso torna algo muito mais fácil do que foi para os profetas e os patriarcas. E a própria nota fala sobre isso, né? Que os profetas receberam iluminação especial, mas eles não compreenderam completamente o significado da revelação de Deus. Havia lhes confiado. Então, olha só que interessante. O profeta recebeu a iluminação, transcreveu na palavra de Deus, mas não entendeu completamente. Uhum. E nós hoje o quê? Nós lemos o que ele escreveu, vemos Jesus na cruz, juntamos tudo isso aí e compreendemos melhor o plano da redenção. Exato. Já temos, né? Porque aquilo que estava no passado, o sacrifício de ovelhas, era uma sombra da realidade. E quando nós olhamos uma sombra projetada, nós entendemos o contorno, mas nós não vemos os detalhes, não. Mas a partir do momento em que Cristo morre na cruz do Calvário, então está revelado o que aquela sombra representava, né? Agora vamos à pergunta B. Por que o plano da redenção é um mistério até mesmo para os anjos? E aqui então justifica o parêntese que eu fiz na pergunta anterior. Porque apesar de deixar mais claro, mais fácil de entender, mas existem ainda muitas questões relacionadas à salvação através da morte de Cristo, a sua encarnação, que nós não conseguimos entender na sua amplitude. E temos uma lição que foi a lição anterior, foi a lição de número 1, que fez menção de que aquelas coisas que estão reveladas são para o nosso estudo e precisamos nos aprofundar, precisamos, como Pedro, perguntar, questionar, ir atrás de respostas e pesquisar e extrair o ensinamento ali contido. Mas aquilo que não está revelado, nós não podemos adentrar nesse campo, porque entraremos num campo de mera especulação e que tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Mas existem aspectos do plano da redenção que estão revelados, e esses nos cabe, né? Agora, por que o plano da redenção é um mistério que até mesmo os anjos não entendem na sua plenitude? Nós vemos que Deus ele vai manifestando ou vai mostrando o plano da redenção em etapas. Uhum. Os anjos já sabiam que Cristo viria morrer na terra? Bom, já sabiam, mas todos os detalhes de como isso ia funcionar, eles não sabiam. Uhum. Então, por exemplo, que Deus ia se tornar um menininho, ia crescer. Então, são detalhes assim que eles foram conhecendo a partir do momento que as coisas foram acontecendo. Uhum. E eu pergunto uma coisa, Luzili, o plano da redenção já terminou? Ainda tem processo. Ainda está em processo. Uhum. Então, acontece. Então, tem muitas coisas ainda que os anjos não sabem, ou nós ainda sabemos aquilo que precisamos saber. Uhum. Mas tem coisas que ainda vamos entender na eternidade. Então, a nota fala sobre isso, que a Terra se tornou um estudo para o universo. Então, hoje, os anjos estão tentando também, lutando para entender esse processo que é salvar a humanidade. Uhum. E diz que quando nós chegarmos no céu, passaremos agora a era da eternidade, para entender como foi todo esse processo de salvação. Aí que acontece.
assim como os patriarcas só viram a ovelhinha e nós vemos hoje a ovelha e vemos Cristo na cruz, lá quando chegarmos no céu nós vamos ver a ovelha, a cruz e outros detalhes que a gente nem faz ideia que nós vamos descobrir e vamos ficar maravilhados, né? É interessante que a base da rebelião foi o questionamento acerca do amor de Deus. Através da sua lei, etc., aí temos as minúcias, mas foi um questionamento acerca do amor de Deus, né? E para que... Então, a resposta de Deus para esse questionamento é uma manifestação infinita de amor. Então, onde o amor foi questionado, Deus está fazendo superabundar amor para se revelar. E hoje nós, como disse Tiago, hoje nós não conseguimos ter essa visão ampla desse grande amor. Na eternidade será o nosso objeto de estudo por longas e longas eras. E é uma esperança maravilhosa que Deus deixa a cada um de nós. Fica aquele gostinho de curiosidade, né? Sim, sim. Ah, não sei, eu tenho uma curiosidade, não, eu quero ir lá para descobrir esse ponto. Então, realmente, são detalhes que hoje não tem resposta, Deus não revelou, mas que eu quero chegar lá para descobrir. Muito bem. Tiago, chegamos ao final desta lição, mas antes de fecharmos por completo, duas coisas, uma para o Tiago e outra para o público, mas primeiro para o público. O Tiago vai ser trazer o apelo final, mas para o público. É algo que me veio à mente agora. O que você anseia conhecer na eternidade? Todos nós estamos nos preparando para o céu, é por isso que estamos estudando essa lição. O Tiago já mencionou que existem coisas que ele quer descobrir lá no céu. Eu tenho uma curiosidade, um desejo maior do que os de pessoas que hoje estão investindo pesado aí para tentar chegar na Lua novamente, né? Ou alguém vai me questionar isso novamente na Lua, tudo bem, não tem problema, ou chegar em Marte, levar o ser humano para pisar em Marte. Mas eu tenho curiosidade de ir muito além disso. O mundo da astronomia, para mim, é um campo assim que a eternidade eu sei que vai me satisfazer. É uma curiosidade grande. Mas e para você? Compartilhe, escreva aqui conosco. O que você anseia tanto na eternidade? Talvez alguém vai falar, mas você está pensando só nos aspectos, você não quer conhecer os personagens bíblicos, não quer conhecer Deus, conhecer Jesus? Quero também, eu só estou colocando um aspecto assim mais a parte disso que eu acho que vai ser a resposta de todos. Mas escreva, compartilhe o que você deseja conhecer, receber, se deleitar na eternidade. Vai ser muito interessante ler aquilo que vocês imaginam, aquilo que vocês anseiam tanto na eternidade no céu. Irmão Tiago, o apelo final para fecharmos essa lição. Eu gostaria de dizer aos nossos internautas que todos, a partir do momento que Cristo morre na cruz, todos nós somos eleitos de Deus. E agora o que nós precisamos fazer? Pela fé, aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz e moldar o nosso caráter dia a dia para oferecer uma obediência perfeita a Deus. Então, meu sincero desejo é que você aceite esse convite que Cristo fez, de você se tornar um eleito, um cidadão do céu. E agora, então, pela fé, você deixe ser moldado para que assim o céu seja algo alcançável para você e também para as pessoas que estão ao seu redor.